Senhoras e senhores, para a conclusão desse dia, para o quinto painel, Tecnologia no combate à fraude e corrupção, convidamos, como presidente de mesa, o doutor André Rocha, vice-presidente do IBRA. Como expositores, a doutora Fernanda Matias, analista judiciária no Supremo Tribunal Federal. Doutor Otávio Carneiro, diretor executivo de investimentos na Enforce. Doutor Paulo Henrique dos Santos, da recuperação de ativos e combate à corrupção no âmbito da AGU. Doutor Luiz Antônio Garcia, analista de tecnologia da informação. Para a condução desse painel, tem a palavra o doutor André Rocha. Mais um evento memorável do IBRA, cumprindo a sua missão, né, de unir o setor público e o setor privado para melhorar o sistema de combate à fraude e corrupção. À medida que os ativos vão sendo recuperados, os fraudadores são punidos e as vítimas da fraude são ressarcidas. E é dessa forma que a gente vai, então, melhorando e desenvolvendo as melhores práticas no combate à fraude e à corrupção. Estamos aqui no último painel, o quinto painel, né, do quarto seminário. O primeiro seminário foi em 2018, quando fundamos o Instituto, Dr. Rodrigo, Dr. Cricor, e o tema foi rastreamento de ativos como ferramenta jurídica no combate à fraude e corrupção, onde o line-up dos painéis apresentavam o passo a passo do processo de rastreamento. O segundo seminário, em 2019, já numa casa pública, no Tribunal de Cidadania, Superior Tribunal de Justiça, nós tratamos do enforcement, onde cada um dos 5 painéis debateu sobre uma jurisdição, como dar o cumprimento das decisões judiciais brasileiras em cada uma dessas jurisdições. O terceiro, de novo, numa casa privada, e aí para inaugurar a sede do IBRA, num prédio histórico, em frente ao Tribunal João Mendes, falamos de IDPJ, Incidentes de Consideração da Personalidade Jurídica, com a principal ferramenta jurídica empregada para poder alcançar o UBO, o beneficiário final da fraude. E agora, com o quarto seminário, nós fechamos um ciclo, né? Foram muitos aprendizados nesses 4 anos de seminário, né? Onde nós viemos aqui aprendendo um com os outros e também evangelizando o mercado. E a gente fecha um ciclo tratando dos desafios e tendências no combate ao crime aquisitivo, que nada mais é que o crime do colarinho branco, né, o white collar crime. E é um prazer poder presidir esse último painel, tratando da tecnologia, né, como as ferramentas de TI, os softwares, vêm sendo empregados nessa tarefa árdua de combater a fraude e a corrupção, recuperando os ativos. E, para isso, eu tenho aqui 4 profissionais altamente gabaritados, 3 do setor público, 1 do setor privado. Eu já vou tomar a liberdade aqui de quebrar o protocolo e já fazer a apresentação de todos no início, para a gente já passar e começar a iniciar os nossos debates. Então, eu tenho aqui ao meu lado esquerdo, doutora Fernanda Matias, assessora do ministro do STJ, graduada em Direito pelo UniCeub, Centro Universitário de Brasília, especialista em Direito Administrativo pela UCB e em Direito Romano e Comparado pela Università de Roma Tor Vergata. Mestre em Direito, Regulação e Políticas Públicas pela Universidade de Brasília. Obrigado pela sua presença, Fernanda. Tenho também o marido da Fernanda, Dr. Luiz Antônio Garcia,
analista de TI do Poder Judiciário, ex-diretor de tecnologia do CNJ, ex-secretário de tecnologia do CSJT, ex-secretário de tecnologia do TSE, mestre em informática e bacharel em direito, e ocupou diversos cargos públicos na área de TI. Obrigado por estar conosco, Luiz. Também, aqui à minha esquerda, o doutor Paulo Henrique dos Santos, que é analista do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, desde 2011, cedido à AGU desde 2015, coordenador do Laboratório de Recuperação de Ativos, o LABRA, da AGU. Atua na recuperação de ativos e combate à corrupção no âmbito da AGU, graduado em Sistemas de Informações pela Faculdade Luterana do Brasil, especialização em Engenharia de Telecomunicações pela Faculdade Pitágoras. É um prazer estar aqui com todos vocês. Então, nós vamos iniciar com a doutora Fernanda, que vai trazer elementos conceituais de como a tecnologia é empregada no rastreamento de ativos. Depois eu vou passar a palavra para o doutor Luiz Garcia, que vai dar um panorama geral de como a tecnologia vem sendo utilizada no combate à fraude e corrupção, tanto no setor público quanto no setor privado. E aí nós teremos dois profissionais, um do público e outro do privado, que vão trazer ali a aplicação prática disso, né, que é o Paulo Henrique dos Santos na AGU e o Otávio Carneiro da Enforce. Desculpa, Otávio, eu não te apresentei, né? O Otávio, ele é CIO da Enforce, Chief Information Officer, que é um braço do BTG que realiza investimentos e créditos estressados, e é também sócio do BTG Pactual. Fernanda, a palavra é sua. Obrigado. Obrigada, André, pela apresentação tão generosa. Agradeço a atenção. Saúdo todos os presentes, membros da mesa, na pessoa da Maria Eduarda Carcelian, uma querida e talvez uma das pessoas mais importantes deste evento. Então, deixo já de antemão meu agradecimento ao Dr. Rodrigo Carcelian, ao professor Cricor Carcelian, pelo convite, pela honrosa alegria de aqui estar desfrutando desse evento tão diferenciado do IBRA. Eu estive aqui pela manhã, assisti os painéis, tive uma percepção muito aguçada da importância desse evento. Eu vou fazer algumas pequenas colocações para passar logo aos meus colegas que são mais especializados na parte de tecnologia, que talvez seja de interesse maior. Eu gostaria apenas aqui de fazer algumas colocações muito, digamos, iniciais, para que os demais membros da mesa deem continuidade à exposição. Mas talvez uma das maiores contribuições que se possa dar nesse momento, depois de tudo que foi dito, é que nós sofremos aqui no Brasil, há 10 dias atrás, uma fraude muito, digamos assim, grave, não é, relativa à Justiça do Trabalho. Não é? Houve uma fraude com relação ao credenciamento dos juízes, que normalmente o credenciamento deve ser feito de forma objetiva, seguindo passo a passo, e a fraude foi feita de modo a burlar o sistema de depósito judicial. Eu vou ler a notícia para que se tenha ideia da magnitude. A fraude, ela não foi, talvez, a maior em montante. Aparentemente, a mídia trouxe uma notícia de que haveria, talvez, 30 milhões de reais desviados dos depósitos judiciais, porque a fraude foi ligada aos depósitos judiciais, o que talvez, diante de tantas fraudes que já foram aqui tratadas, não seja tão exponencial, mas foi grave porque atingiu a justiça de plano, não é? Vejam a notícia.
Justiça do Trabalho suspende preventivamente acesso aos sistemas de pagamento de alvarás eletrônicos em todo o país. A motivação decorreu de fraude na emissão de certificados digitais por empresa certificadora. O fraudador se fez passar por uma empresa credora e o juiz simplesmente levantou o alvará sem saber propriamente que estava sendo vítima, não é, dessa fraude. Vejam a notícia do dia 12/11/2022. A Justiça do Trabalho suspendeu preventivamente em todo o país acesso aos sistemas de pagamento de alvarás eletrônicos após o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, é o Rio de Janeiro, constatar fraude na emissão de certificados digitais expedidos por empresa certificadora, utilizados por magistradas e magistrados para autorizar pagamentos. O tribunal abriu, nesta sexta-feira, procedimento para apurar o incidente entre aspas, e suas consequências, bem como acionou a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, além de oficiar ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é corresponde ao CNMP, ao CNJ, o Tribunal Superior do Trabalho, que foi o órgão atrelado ao CJSP, e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Como medida de segurança, o TRT da Primeira Região suspendeu preventivamente o pagamento e o acesso aos sistemas de pagamento de alvarás eletrônicos pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, medida que se estendeu a todos os tribunais do país. Quer dizer, os depósitos judiciais estão todos, a princípio, se não tiver havido qualquer medida judicial em sentido contrário, estão suspensos. Uma equipe técnica da Justiça do Trabalho está atuando para restabelecer a normalidade com a maior agilidade possível, além de colaborar com as autoridades competentes na investigação do caso e na análise junto à empresa de certificação das possíveis causas. Vejam como é grave. O Poder Judiciário foi atingido como um todo com essa fraude, porque houve um acesso indevido em nome dos magistrados, com a liberação fraudulenta de depósitos judiciais, que se reputam normalmente seguros, por meio da emissão indevida de alvarás, o que, obviamente, afeta um sistema como um todo de certificação. Quer dizer, que deveria ser, talvez, o mais seguro possível, mas que foi objeto dessa fraude. Esse caso ele demonstra como a cadeia ainda é fraca de rastreabilidade. Vejam como ainda o poder público precisa de um ferramental mais apropriado, talvez de uma estrutura maior, não é? Os órgãos vêm sendo atacados aqui no Brasil. A gente teve um hackeamento grave no STJ durante a pandemia. Tivemos também no TST, e talvez a pandemia tenha sido uma das razões desta fraude ter sido perpetrada pelos quebradores da certificação, porque a certificação, em regra, ela é muito rígida, não é? Você precisa participar talvez ir presencialmente, apresentar a documentação, e com a pandemia isso talvez tenha sido flexibilizado. Então, essa fraude nos alvarás, que obviamente, que atinge a população como um todo, não é? Tenha sido facilitada e viabilizada por meio das flexibilizações que foram razoáveis, né, durante a pandemia, por conta da necessidade de se manter o lockdown. Muito bem. A burla desses processos sempre são oriundos de uma lacuna no sistema. Quer dizer, ou não se está com a tecnologia adequada, não é? Acompanhando os fraudadores que estão sempre à frente do poder público, ou há alguma dificuldade, às vezes, uma falta de controle interno dos próprios órgãos para poderem se proteger dos fraudadores. A fraude ela pode acontecer em vários momentos, né? Isso não é novidade para ninguém, talvez, aqui. No próprio fluxo de trabalho, não é? Nas ferramentas aplicáveis, não é? Que nós temos ali acessíveis, e o poder público
nem sempre consegue, por conta das próprias dificuldades de licitação e de algumas peculiaridades próprias dos princípios que têm que ser observados, ou ainda a gente pode ter uma falha nos mecanismos de controle, interno, né, ou externos. Isso tudo que está aqui, a gente está aqui só apenas a introduzir, ela é potencializada, obviamente, em decorrência da vida digital, que está cada dia mais aprimorada. Então, nós todos estamos inseridos num contexto de dependência digital e a tecnologia, obviamente, ela nos comanda, não é? É importante, como foi dito aqui em vários painéis, se pensar no dia anterior, né, na prevenção à fraude. Obviamente, existem vários mecanismos, já foram aqui ditos. Um problema que a gente encontra, que infelizmente, talvez o Dr. Paulo Henrique dos Santos possa nos esclarecer, é justamente a necessidade de que as ferramentas utilizadas pelo poder público não sejam tão defasadas, não é? Muitas vezes, não é o fato da tecnologia ser atrasada ou ser mais antiga que ela se torna insegura. Não é? Não necessariamente isso seja uma conta matemática, mas obviamente que esses sistemas legados, esses sistemas mais antiquados, eles são mais fraudáveis. Não é? Isso é dizer, digamos, o óbvio. Não é? E o poder público precisa se adiantar a isso, porque os dados estão aí e é necessário que se façam diuturnamente auditorias internas, não é? E que se faça uma renovação das tecnologias utilizadas. Uma outra fase, além da anterior, da prevenção, é, obviamente, o controle durante a execução dos processos, não é? Quando se identifica a fraude, efetivamente. E esse controle, obviamente, tem que ser efetivo. Nós temos um problema no poder público, que são os gestores com superpoderes, e, às vezes, esses próprios gestores eles precisam, digamos, serem controlados. Não é? Nós temos no poder público um problema que é a terceirização excessiva. Então, essas empresas terceirizadas precisam ser, digamos, serem idôneas, serem conhecidas na praça, digamos assim. Há serviços que, eventualmente, a falha do terceirizado vai criar um problema maior. E, após esse momento da execução, a gente tem, efetivamente, a detecção, não é? O day after, a detecção da fraude em si. E aí é que o problema da rastreabilidade, não é? O IBRA vivencia isso diariamente, essa é a grande dificuldade, o rastreamento dessas fraudes é o grande desafio, inclusive com relação, obviamente, às ferramentas tecnológicas. E o que nós poderíamos fazer aqui de um pensamento, digamos, apenas elucubrativo, é lembrar que a gente precisa, dentro desse contexto, estar sempre diante de uma gestão de riscos. Né? A gente vive numa sociedade de riscos e, claro, se utilizar de mecanismos de compliance, que estão cada dia mais em voga, para que a gente possa, eventualmente, se proteger, não é? E o poder público possa se proteger desses fraudadores que estão aí a todo vapor. Não é? Aqui foi dito pela manhã, não é? Da importância da tecnologia de blockchain, não é? Para a gente poder registrar e essa cadeia replicada por diversos, enfim, a possibilidade de rastreamento, não é? Foi muito bem colocado pela manhã sobre como o blockchain, essa tecnologia, ela é segura, não obstante existe, não é, a possibilidade de eventual quebra quando se utiliza exchange. A rastreabilidade, a gente hoje pode também observar a possibilidade, por conta da nossa vida, dessa nossa imersão nos dados, não é? Por conta do Big Data. Temos, eventualmente, ferramentas de e-discovery,
né, que é a possibilidade de navegação e pesquisa em várias bases de dados distintas e formatos distintos. Então, isso também facilita um pouco esse rastreamento. E, por fim, eu colocaria aqui apenas uma pequena indagação. Como o painel visa abordar a corrupção, a fraude e as novas tecnologias, será que nós não teríamos maior proteção com menos capital humano e mais automação e mais tecnologia? Obviamente que o risco é sempre grande, a tecnologia não é infalível, porém, é possível que nós possamos nos proteger um pouco mais, caminhando com o andar da carruagem. Dentre as tecnologias que eu gostaria apenas de mencionar, por conta da importância, aqui já fechando, é o ALICE, que é uma ferramenta utilizada para prevenir fraudes em licitações no TCU. Como o TCU é o nosso órgão, talvez, um dos principais órgãos de controle externo, eu pensei essa ferramenta apenas a título de curiosidade, porque seriam infinitas os exemplos, não é, de novas tecnologias que podem, não é, servir a evitar, ou pelo menos a minimizar os efeitos das inúmeras fraudes que podem ser perpetradas no Brasil e no mundo, como a gente sabe. Então, desde já, deixo aqui essa ferramenta para eventual pesquisa, porque é uma ferramenta que previne, talvez, das maiores máculas do poder público, que são as fraudes em licitação, né, em contratos, que a lei já tentou se renovar, mas o Brasil é expert nessa fraude em licitações. Agradeço a atenção, muito obrigada, fico à disposição. Doutora Fernanda, obrigado pela dica e pela exposição. Sabe que esse caso do TRT1 impressiona, né? A gente estava até comentando ali no café, quer dizer, o fraudador burlou o cadastro de magistrados, né, juízes trabalhistas, para forçar levantamento de guia. Foram 30 milhões desviados, né? Foi isso? A mídia, ela, num primeiro momento, mencionou 4 milhões, mas há uma estimativa de que se chega a 30 milhões, pelo menos por hora. Obviamente que essas fontes são todas da mídia, são reportagens, a gente não tem acesso a mais, aparentemente, E eu queria só apenas, André, aproveitando, já que eu já fiz a intervenção, dizer que eu gostei muito da sua frase sobre a evangelização do mercado. Quer dizer, o IBRA vem tentando evangelizar o mercado, eu acho que esse trabalho precisa ser enaltecido. É uma tentativa, obviamente, de juntar interesses públicos e privados para a gente caminhar numa estrada um pouco melhor de exercício de transparência, de cidadania no Brasil. Então, eu quero agradecer. Essa expressão me chamou a atenção. Obrigado. E pegando um gancho nas suas ponderações de que a fraude, uma vez detectada, ela precisa ser tratada, né? E os profissionais que atuam no combate à fraude precisam saber como tratar essa fraude. Quando a gente fala de tecnologia, né, precisam ter profissionais especializados em TI que impeçam esse tipo de ação dos fraudadores, né? Como, por exemplo, quebrar o cadastro dos magistrados, e aí tem e-Discovery, Data Analytics, e essa Alice, agora que você deu a dica. E eu vou aproveitar para fazer o gancho com o doutor Luiz Antônio, que é especialista justamente nessa área de TI, e atuou praticamente a carreira toda, né, doutor, nessa área, e vai dar um panorama geral para a gente da utilização da tecnologia, tanto no setor público quanto no privado, no combate à fraude e corrupção. Doutor Luiz, por favor. Obrigado, doutor André. Agradeço a generosa apresentação, cumprimentando o doutor André, doutor Otávio, doutora Fernanda, minha esposa queridíssima, meus colegas de painel. Para mim, um prazer muito grande participar desse evento, até porque eu acho o tema interessantíssimo, bastante instigante. Então, fico muito satisfeito em poder aqui
essa singela contribuição, né? Espero que seja alguma coisa contributiva. Eu sou profissional de tecnologia da informação, sou analista de tecnologia da informação do Poder Judiciário já há 31 anos. Eu fui diretor de tecnologia do Conselho Nacional de Justiça, fui secretário de tecnologia do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, fui secretário de tecnologia do TSE, assessor de projetos, coordenador de projetos, assessor de modernização, dentre uma série de outros cargos. E a minha pequena contribuição aqui vai ser no sentido de falar um pouco, dar um panorama geral das tecnologias que eu venho vendo serem aplicadas no combate a fraudes em geral, gestão de riscos, compliance, expor um pouco dos desafios que os profissionais de tecnologia da informação sofrem no poder público no combate às fraudes, e vou fazer um pouquinho da interseção também com a parte de segurança da informação, e já pedindo licença aos senhores e às senhoras para entrar um pouquinho no aspecto tecnológico. Se eu for tecnológico demais, técnico demais, já peço desculpas, mas eu estou com colegas aqui da área de TI que brilhantemente posso eventualmente me auxiliar também desse desafio. Então, enfim, o poder público, de uma forma geral, o poder judiciário, principalmente, vive um desafio imenso nessa questão da proteção das informações, da integridade dos dados, da confidencialidade dos dados, da acessibilidade dos dados. E a evolução da tecnologia é uma evolução extremamente rápida. Então, o que é o nosso desafio? Nosso desafio é entregar tempestivamente soluções para o Poder Judiciário, soluções para a sociedade, ao mesmo tempo que sejam soluções ágeis, soluções que atendam aos anseios da sociedade, atendam principalmente às demandas dos magistrados, dos nossos clientes, vamos dizer assim, né? Jurisdicionados, magistrados e servidores do Poder Judiciário, ao mesmo passo que nós garantimos a segurança da informação, a disponibilidade, etc. Então, esse é um desafio imenso. E a área de segurança da informação, principalmente, que está vinculada também a essa área de combate às fraudes, é uma das áreas mais demandadas hoje em dia. Os desafios são enormes. Inclusive, o tema da segurança da informação, ele antes era tratado como um tema das áreas de tecnologia, ou seja, qualquer tipo de fraude, né? Não, a segurança da informação é uma questão de login e senha, um sistema de antivírus, né, e um sistema que a gente chama de firewall, que é um sistema de controle de acesso, que as instalações de TI utilizam. Então, era sempre restrito a essa parte das tecnologias. Com o excesso de ataques cibernéticos que a gente vem sofrendo, e o Poder Judiciário, particularmente, vem sendo um alvo preferencial dos hackers hoje em dia, houve fraudes gravíssimas, assim, de altíssima escala, em tribunais. Posso citar o caso do STJ, que ficou 10 dias com seus sistemas parados. O TRT da 17ª Região, Espírito Santo, Tribunal Regional do Trabalho, ficou 17 dias parado, sem qualquer tipo de prestação. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, recentemente, foi vítima de um ataque. Justiça Federal do Estado de Pernambuco, dentre inúmeros outros. Então, enfim, esse tema foi escalonado para um nível institucional, ou seja, as instituições começaram a ficar bastante preocupadas com o tema do combate à fraude, do combate e da proteção da segurança da informação, e agora a coisa está se elevando para um nível de Estado. Segurança da informação, proteção cibernética, proteção contra as fraudes, está se tornando um tema de Estado. E os grandes desafios das áreas tecnológicas é acompanhar, juntamente com as áreas negociais, conseguir prover essas soluções ao mesmo passo, né, da velocidade que é demandada, mas com o mesmo passo da segurança, que é, na verdade, um contraponto. Então, quanto mais controles colocamos nos processos, quanto mais controles colocamos na segurança da informação, um pouco mais burocrático, um pouco mais dificultoso fica a utilização. Então, por exemplo, a fraude que a doutora Fernanda comentou agora, né, com relação que foi detectada no TRT da 1ª Região. A fraude acontecida lá, ela não se deu nos sistemas em geral, né? Então, estavam sendo utilizados 2 sistemas, um do Banco do Brasil, chamado Siscom-DJ, Sistema de Controle de Depósitos Judiciais, um sistema da Caixa Econômica Federal, chamado CIF, Sistema de Integração Financeira. E qual foi a fraude? A fraude foi nos certificados digitais dos magistrados. Ressaltando que os certificados digitais são documentos eletrônicos altamente protegidos. O processo de emissão de um certificado digital ele é um processo altamente controlado. É necessária a presença física da pessoa, é necessária a comprovação documental, é necessária a coleta biométrica, dentre outros. E se conseguiram fraudar mesmo certificados digitais, onde pessoas terceiros entraram nesses sistemas em nome dos magistrados e deliberaram
pela transferência de depósitos judiciais em nome de uma empresa que foi criada, uma pessoa jurídica criada recentemente, recebeu esses alvarás. Nesse momento agora, o Poder Judiciário, de uma forma geral, está numa crise altíssima, tentando solucionar essa questão toda. Então, como desafio, nós vemos assim, em termos de aplicação de tecnologia, 3 momentos principais que nós temos que analisar, né? Primeiro, o momento da prevenção à fraude. Então, quais são as ferramentas tecnológicas que nós aplicamos na prevenção à fraude? Existe um momento, então, do processo de trabalho, como é que nós estamos fazendo o nosso trabalho nos meios digitais, tudo que nós fazemos hoje é dentro de sistemas de computação. E um momento após, uma vez ocorrida a fraude, como é que se detecta a fraude, como é que se rastreia a fraude, como é que se identifica o que foi acontecido, né? Então, enfim, nesse primeiro momento, o momento da prevenção à fraude, como eu vejo isso? Existem ferramentas tecnológicas que elas se inserem na categoria que nós chamamos de GRC, Gestão de Riscos e Compliance. São sistemas, ferramentas mesmo, onde a organização, de uma forma geral, seja ela pública ou privada, tem que ter critérios de compliance e de gestão de riscos muito bem estabelecidos, e aqui é importantíssimo esse elemento cultural e esse elemento institucional dessa concepção desses processos de trabalho e desses critérios. Porque é muito comum as instituições, as empresas em geral, implantarem ferramentas e acreditarem que a ferramenta por si só vai resolver o problema. E só o sistema não resolve. Uma ferramenta em si, sozinha, ela não vai ser a solução. Se não tiver uma cultura institucional, uma cultura organizacional, processos de compliance, controles muito bem estabelecidos, a ferramenta só não vai dar conta de resolver o problema. Mas existe uma categoria de sistemas de soluções que se insere nessa questão da gestão de riscos e compliance, que, dentro de processos de gestão de riscos bem montados, elas auxiliam bastante. Também importantíssimo nesse aspecto, inclusive fazendo menção a essa fraude ocorrida nesses certificados digitais. É fundamental existirem ferramentas e processos de proteção às credenciais de acesso. O que são as credenciais de acesso? A mais básica são login e senha, né? A mais básica que a gente conhece. Um certificado digital é um outro tipo de credencial de acesso. Quando eu tenho o chamado duplo fator de autenticação ou múltiplo fator de autenticação, né? Quando a gente recebe do banco, olha, você recebeu um código, você recebeu uma autenticação, informe aqui. Esse é o chamado múltiplo fator de autenticação, que é para se ter uma segurança na credencial de acesso, é o que a gente chama de credencial de acesso. E, inclusive, essas credenciais de acesso têm uma categoria de ferramenta chamada PAM, né, PAM, um pouquinho mais no âmbito da segurança da informação, que é justamente as ferramentas de gestão de acesso privilegiado. Até porque existem superusuários, são gestores que, às vezes, é um ordenador de despesa, né, um diretor financeiro de uma empresa, ou até aquele supergestor dentro de uma área de tecnologia que ele tem um privilégio enorme dentro do acesso aos sistemas, à gestão dos sistemas. Então, existem ferramentas dessa categoria, como PAM, Privileged Access Management, ou os chamados cofres de senhas, ou certificados digitais em várias instâncias. E sempre o ideal, nesse caso, é nós combinarmos mais de uma solução. Evitar aplicar uma solução única. E também sempre eu quero frisar bastante nesse aspecto cultural e nesse aspecto institucional. A ferramenta por si só, ela dificilmente vai resolver o problema. Mas, nessa categoria da prevenção, eu frisaria essas ferramentas de gestão de riscos e compliance, que auxiliam bastante os processos das empresas, e principalmente um foco na proteção das credenciais de acesso. Agora, o poder público tem lá uma série de sistemas de automação, né? Vamos mencionar aqui o processo judicial eletrônico, os sistemas PJE que o Poder Judiciário como um todo utiliza, outros sistemas de processos administrativos que várias empresas públicas e privadas também utilizam. É importante frisar que esses sistemas eles são concebidos, às vezes, dentro de uma ótica tradicional. Então, se não houver uma cultura também de gestão de riscos, de segurança da informação e combate e detecção à fraude na concepção e na implantação das soluções, então a gente cria-se uma concepção simplesmente de trabalhar reativamente. Não, a fraude fica sendo considerada como um elemento posterior a ser detectada e rastreada depois. Então, é importantíssimo, ao se escolherem soluções de tecnologia, ao se desenvolverem sistemas, que se tenha sempre essa cultura, né, da segurança da informação, da rastreabilidade, da auditabilidade. Importantíssimo ter sempre essa ótica ao se adotarem soluções de tecnologia da informação, sejam elas contratadas do mercado, terceirizadas ou desenvolvidas internamente.
E, do ponto de vista da rastreabilidade, né, uma vez ocorrida a fraude, como que se detectam essas fraudes, como que rastreiam isso. Existe uma série de categorias de ferramentas também, como a doutora Fernanda mencionou, de e-discovery, né, as ferramentas de data analytics, que você pode coletar dados e fazer essas navegabilidades dentro de um cenário de big data. E ressaltando o desafio disso, nós estamos lidando hoje com massas de dados enormes, massas de dados assim incalculáveis de tamanho. Então, as ferramentas também têm que se tornar cada vez mais sofisticadas para poder comportar essa diversidade, não só da quantidade de dados, mas da diversidade de formatos distintos. Existem muitos dados criptografados, às vezes de difícil rastreamento. Então, essas ferramentas de e-discovery auxiliam bastante nesse aspecto, as ferramentas de data analytics, as ferramentas de navegação de uma forma geral. Eu tenho visto no mercado surgir uma categoria de solução que é chamada de EIA, Enterprise Information Archiving. Então, são metodologias, ferramentas e concepções para se disciplinar o arquivamento das informações corporativas e esse arquivamento dessas informações permitir uma maior rastreabilidade futura e uma maior auditabilidade no futuro. Então, a gente tem que pensar no fluxo todo da informação, no antes, no durante e no depois. Como que eu vou gerar minha informação, como é que eu vou tramitar minha informação e como que eu vou armazenar a informação, sempre num viés de rastreabilidade, auditabilidade e prevenção à fraude, com os processos de gestão de riscos sempre muito bem montados. E a grande questão também que eu vejo assim, num cenário futuro, existem várias tecnologias e várias coisas que estão acontecendo no mundo que tendem a tornar cada vez mais complexo esse cenário. Então, por exemplo, estamos partindo para cenários de internet das coisas, de um mundo cada vez mais conectado, dos chamados smart contracts, os contratos inteligentes, que são contratos celebrados entre sistemas. Os sistemas vão definir como vão ser feitas as transações, eventualmente e muito possivelmente com menos intervenção humana. Então, as transações que hoje em dia muitas vezes são feitas por entes humanos vão ser feitas por entes digitais, entes automatizados. E a grande questão vem também, como vai se dar a gestão de riscos, como vai se dar a concepção dos processos de trabalho, como vai se dar os processos de auditabilidade, controle e rastreabilidade dessas informações, dessas transações feitas automaticamente, sem a intervenção humana, e numa escala exponencial inimaginável em termos de quantidade, em termos de complexidade, em termos de volumes de dados, multiplicado ao longo do mundo todo. Então, isso é um panorama muito sucinto, apertadíssima síntese, que eu quero respeitar o meu tempo aqui. Tá, agradecendo a todos e me colocando à disposição para a gente fazer um debate bastante rico aqui para todos. Obrigado mesmo. Sucinto e muito rico, doutor Luiz Antônio. Extremamente elucidativa e oportuna a tua intervenção, para que agora a gente pudesse ouvir o doutor Paulo Henrique dos Santos, que é coordenador do Laboratório de Recuperação de Ativos da Advocacia Geral da União, da AGU. Doutor, conta um pouco para a gente de como essas aplicações e as suas respectivas finalidades aí abordadas pelo Dr. Luiz Antônio vem sendo aplicada dentro da AGU, por favor. Vamos lá, vamos tentar aqui, então, fazer uma contribuição. Primeiro, eu quero cumprimentar a mesa aqui na pessoa da doutora Fernanda, que está aqui do lado da gente, né? Também as pessoas que estão aqui presencialmente, também os que estão nos ouvindo online. E, assim, eu acho que o primeiro ponto aqui que a gente gostaria de citar diante dessas discussões é que TI é investimento, né? Eu acho que ficou muito claro, né, principalmente durante a pandemia, que ela acelerou todo um processo, né, de telepresencial, de trabalho remoto, enfim, de toda essa cadeia. Eu quero aqui falar um pouquinho para todos da experiência que a AGU tem hoje, né, dentro do Laboratório de Recuperação de Ativos, que é uma unidade de inteligência hoje que fica alocado dentro da Procuradoria-Geral da União. Bem, de maneira muito rápida, o Labra é uma unidade técnico-administrativa, é uma unidade que trabalha hoje com cruzamentos de dados e informações, e é uma unidade relativamente nova, né? Uma unidade que ela nasceu em 2015,
E desde 2015 a gente já identificou que, sem o uso da tecnologia, nós não conseguiríamos fazer frente, então, à demanda processual que cada vez mais aumentaria no âmbito da Advocacia Geral da União. Só citando um dado para vocês terem ideia, a AGU recebeu 282 mil processos referentes ao auxílio emergencial, num prazo de 12 meses. É humanamente impossível você alocar pessoas, né, das quais já estão trabalhando em outras frentes, para atuar frente a isso. Então, qual era a única solução que a gente tinha? Utilizar os recursos tecnológicos para fazer frente, então, a essas demandas. E é isso que a gente vem fazendo lá desde então. A AGU tem diversos acordos de cooperação celebrados aí com diversos entes da federação, e utiliza-se desses acordos aí, também de dados públicos, para compor uma base de dados ao qual ela provê um sistema interno para a casa, que é o Cislabra, né? O Cislabra ele foi colocado no ar por volta de 2017. É uma solução que ela foi desenhada, pensada e desenvolvida internamente, dentro do laboratório, e ela hoje atende a um público de cerca de 2.000 e poucas pessoas dentro da Advocacia Geral da União, de procuradores, advogados da União e alguns servidores que podem ter acesso. E o objetivo dela é apoiar as áreas finalísticas no uso de informações, né? Vou exemplificar. Antes, para se instruir, por exemplo, um processo, uma citação ou alguma coisa que deveria ser feita, se tinha que acessar diversos sistemas da administração federal. Às vezes, Infoseg, RAIS, CAGED, dentre outros diversos sistemas, né, para fazer uma composição de informações para a instrução processual, né? E o Cislabra ele veio para aglomerar todas essas informações, só que de uma maneira sucinta e inteligente, que faz sentido para o processo, né? Então, as consultas são feitas de maneira muito fáceis lá dentro, são todas rastreáveis, todas as pessoas elas só acessam essas informações após autorizações, né, de seus superiores, e também a gente guarda todos os logs de informação, e depois também nós fazemos toda uma parte compliance para verificar ali de fato se aquela informação ela corresponde a um processo administrativo ou judicial do qual ela está sendo usada. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre a LGPD, né, que é um tema tão atual e tão importante, né, principalmente quando a gente fala de uso de dados, né, que é o tema do momento agora, né, falar sobre a questão da LGPD. Pois bem, para vocês terem ideia como funcionava anteriormente, o laboratório, que foi uma unidade criada exatamente para prover a parte de inteligência, ele atendia, em média, 3, 4 casos de relevâncias no ano, a cada 12 meses, né? Então, esses casos emblemáticos, normalmente, que a AGU tem que fazer algum tipo de atuação, e, na verdade, são muitos, né, normalmente passam pelo laboratório para prover algum tipo de informação, seja identificar pessoas, seja correlacionar pessoas, seus parentes, seja levantar patrimônio e identificar toda essa parte pronta ali para a instrução processual, para o processo seguir, né? Pois bem, a gente conseguia fazer em torno de 3, 4 casos de relevância por ano. Depois que a gente aglomerou todas as informações no nosso Data Lake e fez o desenho da ferramenta e colocou ela no ar, hoje a gente tem por volta de 7.000 acessos por dia da ferramenta. Começamos com 110 acessos e hoje temos por volta de 7.000 acessos. E a gente viu o quanto o uso da tecnologia, nessa atuação, ele fez a diferença, né? O tempo de trabalho que os servidores, ou mesmo advogados, procuradores tinham para procurar essas informações em outros sistemas, que, de fato, trazia diversos problemas, porque cada sistema tem uma senha, ele é de um órgão X ou Y, e aí a senha expira, e aí você pede um reset de senha, isso não chega, o e-mail bloqueia,
enfim, causa todo aquele problema para você recuperar aquele acesso, né? Então, a partir daí, a gente passou a ter o quê? Se em torno de 4 horas que se levava para reunir um grupo de informações, a gente passou a fazer isso em torno de 30 segundos. Né? E, com isso, assim, o ganho de escala processual, o tempo foi reduzido dos processos para que os processos seguissem. Né? E a ferramenta ela trouxe algumas coisas mais né, nesse âmbito também. Na época, a gente teve muita dificuldade, mas nós montamos uma base de parentesco junto com a ferramenta, que era justamente, a gente queria saber a ascendência ali dessas pessoas. Basicamente, a gente sabe hoje, né, salvo os homônimos que a gente tem, mas o grupo familiar, né? Pai, mãe, avós, se tiver ali filhos, netos, tios, né? Em uma consulta simples a gente tem condição de fazer de trazer todas essas informações para a instrução ali do processo, salvo cada processo que é utilizado, seja citação ou mesmo ali a busca de bens. Pois bem, a gente seguiu na evolução dessa ferramenta e agora a gente vai lançar a versão 2 do Cislabra. A versão 2 do Cislabra, ela traz ganhos muito mais significativos, até porque também nós implementamos já na AGU um banco orientado a grafos. Né? Esse banco orientado a grafos, hoje nós temos por volta de 2 bilhões de relacionamentos dentro deles, de nós dentro deles. E o que acontece é que a gente hoje consegue, por exemplo, calcular a distância que existe entre duas pessoas que possivelmente não teriam nenhum vínculo, mas o banco consegue calcular um caminho em que essas pessoas se ligam, seja num curto caminho ou no caminho mais longo. Né? Então, tem toda uma técnica para isso. E interessante, diferente dos bancos relacionais que são comumente usados, né, para fazer algum tipo de correlacionamento quanto a isso, o banco orientado a grafos ele faz isso em segundos. Né? Então, se você pega aí 250 milhões de pessoas, né, que a gente tem aí por volta entre falecidos e pessoas que a gente tem aí na base de dados, e aí você vai jogando toda a parte patrimonial referente a essas pessoas para dentro, aeronaves, embarcações, fazendas, imóveis, precatórios a receber, RPVs ali, dentre outros acessos possíveis que a AGU possui, né, você consegue fazer um mapeamento ou consegue ter um resultado muito bom nesse tipo de atuação. E eu vou citar até um para vocês, que, inclusive, ele vai ser apresentado esse case fora do país agora, que ele foi selecionado, que é justamente sobre a Amazônia Legal. Né? Quando começou as queimadas, né, e, enfim, toda aquela situação que ocorreu, o laboratório fez um trabalho de identificação das pessoas que tinham sido autuadas. Né? Então, a gente recebeu os autos de infração e nós fizemos um trabalho de levantamento em cima dessas pessoas para aventar patrimônio e tal, para a futura indisponibilização disso. Só que aí, quando a gente fez isso, lá nós percebemos que aquele trabalho ele poderia ser um pouco ampliado para que a gente tivesse uma noção um pouco maior, junto com toda o GED que a AGU tem, que é a sua base de processo, né, referente a essa temática. O que a gente fez? Nós aglomeramos todas as multas, pegamos inicialmente as multas públicas, que são do IBAMA, né, da série histórica, com seus pontos de geolocalização, e plotamos isso, né, e pegamos todos os infratores também e jogamos para dentro do banco de grafos. Com isso, a gente consegue fazer o quê? Eu sei, por exemplo, a dinâmica do desmatamento entre duas pessoas que elas podem ser da mesma família. Um pode estar desmatando no norte, outro pode estar desmatando no cerrado. E eu sei toda a cadeia de empresas que estão associadas a essas pessoas, bem como se os parentes deles também atuam nisso. Né? E isso
assim, esse tipo de mapeamento que é possível com uma ferramenta dessa, né, que é muito poderosa, né, um banco orientado a grafo, a sua aplicação é fantástica, né, principalmente no combate à fraude e nessas situações de principalmente corrupção, grupos econômicos, né, é uma ferramenta que, com certeza, ela vai ser muito utilizada dentro do âmbito da AGU em suas atuações. E ela hoje está disponível já para utilização interna, né? E no setor público, a AGU deve ser um dos maiores cases na utilização desse tipo de ferramenta, né? De banco orientado a grafos, né? Então, é um case muito interessante e que, com certeza, vai apoiar muito a atuação finalística em diversos casos, né? Principalmente esses grandes casos que a gente talvez levaria meses, anos, para fazer um tipo de mapeamento desse, né? A gente consegue fazer um mapeamento desse em questão de horas, né? Então, com certeza, o uso desse tipo de tecnologia ele traz muitos benefícios. E a AGU ela vem buscando se de fato se modernizar nesse sentido, né? Porque a gente sabe que dificilmente a gente vai conseguir fazer frente aos infratores, né? Porque é meio que aquele jogo de gato e rato, né? Eles sempre estão tentando estar à frente da gente e a gente, há um tempo atrás, nós estávamos bem lá atrás, né? Ali tentando alcançá-los. Agora a gente tem tentado pelo menos chegar mais próximos deles com o uso da tecnologia. Gastando menos horas de trabalho, sendo mais eficientes naquilo que a gente atua ali, né? E também provendo alguns tipos de automação, né? A gente tem, por exemplo, a questão da SEBEX, que vem oriundo do TCU, né? Que a atuação é feita hoje no âmbito do Departamento Público de Probidade. Para vocês terem ideia, tem hoje por volta de, sei lá, 10 pessoas que atuam somente nisso. É um trabalho extremamente manual e braçal. A gente está finalizando uma automação que, dessas 10, a proporção vão ficar 2 pessoas trabalhando com isso, né? Na parte de litispendência também, a gente tem atuado agora justamente para que a gente proveja redirecione a ferramenta para que ela dê ali já um possível insight para quem está trabalhando naquela consulta, né? Isso aqui é uma possível litispendência, ou não conseguir decidir se é ou não uma litispendência, ou eu tenho, sei lá, 98% de certeza que é uma litispendência para atuação. E aí vocês pegam isso em casos coletivos, por exemplo, né, sei lá, de 2.000 substituídos, 5.000 substituídos, você roda uma ferramenta dessa em questão de minutos, né, e ela te traz lá, sei lá, você consegue vencer a massa ali e trabalhar somente naqueles poucos casos que vão restar de dúvida, alguma coisa ali. Com isso, todo mundo ganha, a hora dos advogados, dos procuradores, dos servidores, ela tem um salto de qualidade, né? E sem contar que o desafio, acho que do setor público, hoje, é esse, né? É fazer mais com sempre menos. A realidade que a gente tinha de contratação de bastante gente para fazer esse tipo de trabalho, ela não é uma realidade mais agora. E dificilmente ela vai ser uma realidade daqui para frente. Então, a automação e a utilização massiva de ferramentas é o caminho que nós temos justamente para fazer frente a todo esse volume de trabalho, né? E, claro, né, sem desobservar, né, a questão da legislação pertinente, que é a LGPD, né? Então, toda essa atuação, essa manipulação de dados, ela só pode ser feita no âmbito do estrito dever legal ali, né? E também em casos muito específicos ali, de quem pode acessar, quem não pode acessar esses dados, né? Também toda a guarda de log, a parte de segurança ali, que é feita em cima de todo esse arcabouço de tecnologia que nós temos utilizado hoje no âmbito da AGU. Bom, acho que é isso, meu tempo também acabou, né? Tinha mais algumas coisas, mas a gente vai discutindo ao longo aí do painel. Obrigado, Paulo Henrique. A gente retoma no final para você fazer os acréscimos. Sua experiência é muito rica, né? Como a gente pode observar aí o avanço do
poder público, né, do setor público no emprego e desenvolvimento de tecnologias nesse sentido. E agora, passando aqui do setor público para o privado, eu vou falar com o Otávio, tem um MBA na University of Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos, e há mais de 10 anos ele é sócio do BTG Pactual, e há aproximadamente 3 anos ele assumiu aí uma responsabilidade grande na Enforce. A Enforce é o braço do BTG que investe em distressed assets, né? Basicamente, o que o Otávio faz é comprar dívida inadimplida e não paga, inadimplida há décadas, aliás, né? Tem créditos de 30 anos aí. Ele compra com altos deságios, só que, para ele fazer o spread dele, ou o lucro dele, ele precisa recuperar esse crédito. E, para recuperar esse crédito, é necessário, então, o rastreamento de ativos, porque esse devedor já escondeu tudo que ele tinha aí, utilizando diversas camadas, e, para isso, a Enforce desenvolveu vários softwares proprietários, né, que ligam ações judiciais fiscais com redes sociais, CNPJs, CPFs, que proporcionam aí o rastreio desses ativos. E o Otávio vai contar um pouco dessa experiência dentro da Enforce. Obrigado, Otávio. Boa tarde a todos. Agradecer o André pelo convite, o Rodrigo também, né? Muito obrigado. Aí é um prazer estar aqui com vocês. Cumprimentar a Fernanda, o Paulo e o Luiz. Vou falar um pouquinho aqui da visão privada, né? Acho que a Fernanda falou um pouco da parte mais defensiva, né? De como é que a tecnologia pode defender de ataques cibernéticos. Acho que o Luiz complementou muito bem também essa parte. O Paulo já falou um pouco mais aí de como é que se rastreia também, né? Do ponto de vista da União. Até achei muito legal o teu exemplo da Amazônia. Acho que é um tema bem em voga aí no momento. E eu ia falar um pouco da Enforce, mas o André já fez uma apresentação tão boa que eu fico até sem ter muito o que dizer aqui, né? Mas a gente na Enforce, a gente tem hoje lá aproximadamente 15 mil processos, tá, e suas derivadas. Isso corresponde a mais ou menos uns 3 mil casos. E a gente se depara com o mesmo desafio que o Paulo falou, que a AGU, né, se depara, que é como é que eu processo todas as informações, como é que eu acesso esses devedores e as suas partes relacionadas com velocidade, porque, de fato, eu poderia, né, ir atrás desses ativos em cartórios, em outras formas, mas isso demoraria muito tempo. Provavelmente, quando eu fosse concluir isso, dos meus 3 mil casos lá, o ativo já teria até ido embora, já estaria na mão de outra pessoa. Então, ele acaba não servindo muito para a gente. Então, na Enforce, a gente tem desenvolvido muitos sistemas. Na verdade, a gente tem um data lake que absorve todas essas informações, mas a gente passa por desafios como leitura de matrículas, né, de forma automatizada, leituras de procuração também, de forma automatizada. A gente passa pelo mesmo problema que você comentou, porque os formatos são muito diferentes, né? Então, se eu pego, por exemplo, o formato do sistema que é usado na Bahia, ele é completamente diferente do que é usado em São Paulo, que é diferente do que é usado no Mato Grosso e por aí vai. E a gente acaba tendo esse mesmo desafio, não só nos tribunais, mas como em outros órgãos públicos também, como, por exemplo, o CIGEF, que eu vejo o tamanho das propriedades rurais e vejo se ela está georreferenciada ou não, e por aí vai. Então, diante dessa dificuldade, a gente foi criando o nosso Data Lake, onde você vai acoplando todos esses processos, né, e essas informações, né. Também a gente procura muito aeronave, barcos, eu vi que o pessoal da AGU está nessa mesma linha, né. Mas eu queria aproveitar um pouquinho para falar de um certo padrão. Como o André falou, a gente tem lá, a gente cuida de todos os créditos do antigo Banco Bomerindos, e recentemente cuidamos também do Banco Econômico. Então, são processos de execuções que começaram no início da década de 90, via de regra, né, e até é engraçado o comportamento dessa carteira. A gente, nos 3 mil casos, a gente só tem 300 recuperações judiciais de falência.
É pouca coisa, se você for pensar para coisas de 30 anos, né, que o devedor ainda é combatido, né, ele continua combatendo, mas ele não encerrou a atividade, né? E uma coisa que a gente percebeu muito é que, claro, a maioria deles, num nível mais básico, ele usa realmente os familiares, né, os filhos menores de idade e etc., para estar fazendo, para esconder o patrimônio, vamos chamar assim, né? Então a gente brinca lá que o que tem de menor de idade milionário lá na carteira é uma coisa fantástica, né? Mas existe um comportamento também que é engraçado, acho que principalmente originado ali na década de 90 e início dos anos 2000, que é aquela pessoa que ela teve um problema aqui no Brasil, ela deixou aquela dívida ali parada para trás, né, mas ela abriu uma empresa, né, em algum paraíso fiscal caribenho, e essa empresa, via de regra, sempre tem um apartamento em Miami. É impressionante. A quantidade de ativos que a gente rastreia ali na Ocean Drive, em Miami, é fantástico, né? E muitas vezes a gente tem que fazer essas correlações, e essas correlações não são fáceis de fazer, principalmente quando você fala em escala, né? A gente tem alguns cases engraçados, né, nos últimos anos. Acho que nos últimos 12 meses a gente teve bastante atuação ali nos Estados Unidos, para a gente estar fazendo retomada de ativos. Todos os ativos que a gente retomou nunca estavam no nome do devedor e nem no nome de um familiar direto, né? Vamos chamar dos descendentes, filhos, netos, avós. Então, um dos ativos que a gente retomou, ele é uma pessoa famosa até, e ele argumentava que ele não tinha, a gente conseguiu chegar nele até um determinado país, depois a gente perdeu um pouquinho, mas avançando um pouquinho com as nossas ferramentas lá de fora, e a gente tem utilizado muitas ferramentas, inclusive americanas, para a gente conseguir fazer esse cruzamento. A gente chegou numa prima relativamente 2, 3 graus para trás, né? E quando a gente conseguiu fazer uma ferramenta jurídica chamada lease pending lá fora, que nada mais é do que a marcação na matrícula para dizer que você tem um problema, a gente conseguiu fazer um acordo bem rápido, né? Uma das coisas que a gente utilizou muito para achar isso é esse cruzamento de procurações, né? Você não é dono mais da empresa. Eu vendi a minha empresa para o André, e o André me deu procuração para fazer absolutamente tudo na empresa. Então, o André é o que a gente brinca lá na Enforce, que seria um cítrico, né? Seria um laranja. Então, a tecnologia tem propiciado que a gente consiga fazer com muita velocidade essa correlação, tanto no Brasil quanto fora. Agora, sem sombra de dúvida, Luiz, é uma dificuldade porque os sistemas vão mudando também, né? Então, eles mudam o formato e você tem que adaptar esse formato, né, à sua nova realidade. A quantidade de vezes que eu vou consultar o sistema, às vezes, né, gera uma dificuldade também, o sistema não aguenta um número de consultas excessivo. Então, essas são dificuldades que eu vejo no nosso dia a dia, lá na Enforce, aqui com a visão muito do privado, né, de quem está correndo atrás desses ativos, que são coisas que dificultam muito a gente chegar nesse rastreamento, né, de ativos. E o outro caso que a gente teve também lá nos Estados Unidos, pela movimentação, né, de atividade que o devedor tinha, a gente conseguiu mapear uma remessa de BVI para um banco nos Estados Unidos, e a gente conseguiu fazer um pedido também lá nos Estados Unidos para que a gente bloqueasse esse dinheiro, o que fez com que a gente chegasse a um acordo também muito rápido com esse devedor. O que é legal, e eu estou frisando um pouco também nessa parte de falar aqui do mercado americano, é porque ele desenvolveu câmeras específicas, né, só para receber esse tipo de informação, né, e denúncia. E eles são muito sensíveis à fraude. É muito importante para eles que você demonstre a fraude. Se você demonstrar uma fraude,
você tem uma evolução do caso e você consegue fazer muita coisa mesmo, de fato, né? E eu lembro que até eu tive numa das conversas, quando a gente começou a fazer essa internalização da companhia e cruzar os dados do Brasil, levando esses dados lá para fora, que, mais uma vez, eu acho que é um modelo de comportamento que aconteceu muito na década de 90, na parte de esconder ativos, e aí a gente acaba pesquisando para poder rastreá-los, tá? Eu percebo que o fato de ter essa câmara e eles estarem aptos a ouvir faz toda a diferença. E aí, numa dessas idas que eu tive lá, eu conversei com um procurador federal americano, que nos Estados Unidos é muito comum a fraude aos planos de saúde. Isso é quase uma recorrência, uma coisa que... Nessa viagem eu conheci mais de 12 procuradores federais de Washington que só fazem isso, né? E o lugar que tem mais fraude nos Estados Unidos de plano de saúde é a Flórida. É o estado com maior fraude. E eu brinquei com ele e falei, bom, mas você pode ajuizar as suas questões de fraude em qualquer lugar dos Estados Unidos, em qualquer estado, é permitido, dado que ele é um procurador-geral, federal. E eu perguntei para ele qual era o lugar que ele sempre ajuizava. Ele falou que era a Flórida. Eu falei, nossa, mas que coisa engraçada, porque é onde está a maior fraude, você vai ajuizar logo lá. Não é melhor você ajuizar isso em Washington, por exemplo, né? Ou em Nova York, ou em outro lugar? Ele falou, não, porque desde que eles implementaram essas câmaras específicas, a pessoa que absorve, ela também não quer que a Flórida seja tida como um lugar onde a fraude reina. Então, eu acho que essa é uma reflexão para a gente ter, né? Como a Fernanda falou, e eu ouvi o André falando um pouquinho antes, dessa parte de evangelizar, né? De trazer a discussão para os debates. Eu acho que você ter câmaras especializadas também que recebam essas questões mais rápido, acho que seria uma coisa bem interessante para a gente debater. Bom, eu vou encerrando aqui o meu speech por agora, né, para a gente poder debater um pouquinho mais aí em benefício do tempo. Obrigado a todos. Obrigado, Otávio. Interessante que esse rastreamento lá nos Estados Unidos, eu acredito que é pelo capítulo 15, né? Vocês entram lá. O Chapter 15. E a grande maioria dos procedimentos de Chapter 15 são brasileiros, na Flórida. Não sei se você sabe, a grande esmagadora maioria, né? Tem muita coisa venezuelana também. E é interessante que o grande movimento da atividade de rastreamento ocorre no âmbito de processos de insolvência, mas na Enforce você traz uma experiência um pouco diferente, né? Quer dizer, de 3.000 casos, 300 são de insolvência. Então, não é porque o devedor não pagou o crédito que ele está insolvente. Ao contrário, aí que está a ponta do novelo da fraude. Quer dizer, ele tem patrimônio, só que ele fraudou, né? Ele ocultou aquele patrimônio justamente para não pagar o crédito. Bom, eu vou voltar com o Paulo. Paulo, eu acho que a gente tem uns minutinhos ainda. Quem pode me informar aqui? Hein? O Paulo acho que quer fazer alguns acréscimos aqui. Tá. Não, eu só gostaria aqui também de dizer os resultados práticos, né, do uso da tecnologia também, né, nisso, né. Em 2017, a gente passou a olhar com um olhar mais apurado também para a questão de precatórios, né. A gente suspeitava que a gente tinha uma massa de devedores que recebiam e não pagavam a União. E aí nós pegamos a nossa base de dados interna da AGU, as dívidas em fase que não cabia mais recurso, e passamos a cruzar 6 meses antes do pagamento precatório com ele. E aí nós passamos a fazer o que a gente chamou de match lá, né, de uma série de casos, né. Alguns anos, 4 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Isso nós estamos falando no âmbito federal, né. E aí a AGU começou a fazer todo um movimento também, justamente para o quê? Para a gente processar todos esses precatórios e esses devedores antes do pagamento do precatório, porque a gente considera que o melhor dinheiro recuperável é aquele que não sai do caixa, né? Então, não deixar esse dinheiro sair, porque uma vez que ele sai, o retorno dele é difícil, né?
Então, a AGU, esse programa chama Retomada, ele roda hoje no âmbito do Labra também, né? Então, por volta de 6 meses antes de começar os pagamentos precatórios, nós entregamos, hoje eles têm uma aplicação, um painel, por unidade, onde o advogado sabe exatamente os processos que ele tem que atuar. São 2, 3 ou 4, ele olha com lupa, ele fala, eu tenho que atuar nesse processo, vou tentar uma compensação de crédito aqui, desde que não seja alimentício ou outra coisa. E a AGU tem tido muito êxito nisso, né? Então, isso tudo só foi possível, né? Se você for olhar aí, são 150 mil pessoas que recebem precatório, 200 mil pessoas só no âmbito federal, né? Isso só é possível com o uso da tecnologia, né? Processamento de dados, né? Para você fazer esse tipo de cruzamento e entregar ali um resultado num tempo hábil, né? E eu acho que é uma coisa que principalmente a União, né? Ela sai muito exitosa nisso, né? De evitar que esse dinheiro de repente saia ali, né? Claro que depende do convencimento do juiz ou outra coisa, mas é uma outra atuação que tem sido feita ali. Eu só queria citar só esse último caso. Muito pertinente a sua colocação. Eu até faço uma observação, porque quando o devedor está insolvente, aquele precatório já foi cedido, né? Na verdade, ele já pagou dívidas, cedendo os direitos creditórios daquele precatório com deságio. Mas ele cede 60 milhões, né, para pagar uma dívida de 30, muitas vezes, 40. Só que quando o devedor é solvente, ele espera o precatório ser liquidado. E se a União não detectar a liquidez desse título com antecedência, cruzando com informações, ele recebe precatório e manda para o paraíso fiscal. Então, quer dizer, precatório expedido no primeiro semestre do ano corrente é pago até o dia 31 de dezembro do ano seguinte. Se a União conseguir cruzar, isso é extremamente importante, se ela consegue cruzar que aquele devedor é inadimplente, tem diversas obrigações pendentes e vai ter uma liquidez no ano seguinte, nada mais justo do que penhorar os direitos creditórios desse precatório. Mais alguma colocação? Então, eu encerro aqui o quinto painel, não encerro o evento, porque ainda teremos um discurso de encerramento, né, com o nosso querido ministro Matias, mas os trabalhos de debate estão encerrados. Muito obrigado.